21 de novembro de 2019, Orlando, Florida. Dentro de uma mansão num condomínio fechado de luxo, um homem que fez o Brasil inteiro gargalhar por décadas estava caído no chão, inconsciente, com a cabeça ensanguentada. Não havia câmeras. Não havia testemunhas que contassem uma versão clara. Havia apenas uma escada, um silêncio pesado e pessoas ao redor que demoraram tempo demais para explicar o que tinha acontecido. Esse homem era Gugu Liberato. E o que veio depois? A batalha judicial. E a herança que sumiu, os filhos que se viraram contra a mãe dos filhos, e as perguntas que ninguém quis responder, é uma das histórias mais perturbadoras que a televisão brasileira já produziu. Isso não é fofoca, é poder. Gugu não era só um apresentador. Era uma instituição. Durante quase 30 anos, ele foi o rosto de domingo do Brasil. Quando você ligava a televisão no fim de semana, ele estava lá, sorrindo, brincando, ou dominando o Ibope com uma facilidade que deixava os concorrentes paralisados. A Record, o SBT, a TV Gazeta, ele passou por todas e deixou audiência em cada uma. Segundo dados amplamente reportados pela imprensa brasileira, em alguns domingos, o programa dele chegava a 45 pontos de Ibope. 45. Isso significa que quase metade das televisões ligadas no Brasil estavam sintonizadas nele. Não existe outro apresentador na história da televisão brasileira que tenha construído esse nível de domínio por tanto tempo. E ainda assim, quando ele morreu, a história oficial foi uma queda de escada num sótão de uma casa nos Estados Unidos. Guarda esse detalhe, ele vai voltar. Porque tem algo que não fecha desde o primeiro dia. A versão oficial diz que Gugu subiu até um espaço de manutenção acima do teto de sua casa em Orlando para consertar um aparelho de ar-condicionado, sozinho, de madrugada, e que então caiu por uma abertura no teto, bateu a cabeça e ficou em coma. Médicos do Advent Health Orlando tentaram salvá-lo por 4 dias. Não conseguiram. Ele morreu em 21 de novembro de 2019, com 51 anos de idade, no auge da sua produção intelectual. No momento em que estava estruturando uma nova fase da carreira fora do Brasil. E a pergunta que ficou no ar, e que jornalistas, familiares e o público nunca conseguiram silenciar completamente, é simples e devastadora. Por que Gugu Liberato, um dos homens mais ricos da televisão brasileira, com funcionários, seguranças e toda uma estrutura ao redor dele, estava consertando ar-condicionado sozinho, de madrugada, num sótão? Ninguém respondeu isso com clareza. E quando ninguém responde, o silêncio fala mais alto do que qualquer declaração oficial. Segundo versões que circularam amplamente na imprensa brasileira e internacional, as pessoas que estavam na casa naquele momento demoraram para acionar os socorros. Há quem diga que o intervalo entre a queda e a chamada para o serviço de emergência foi maior do que deveria ser para uma situação de desmaio com hemorragia craniana. Não há confirmação oficial desse tempo, mas a pergunta existe. E ela não vai embora. Hoje você vai descobrir 4 coisas que a maioria das pessoas não sabe sobre a morte de Gugu Liberato. Vai entender como uma herança de mais de R$1 bilhão simplesmente evaporou entre disputas judiciais enquanto os filhos dele brigavam publicamente. Vai conhecer os nomes das pessoas que estavam ao redor dele nos últimos anos e o que cada uma tinha a ganhar. E vai entender por que, anos depois, esse caso continua sem uma resposta que satisfaça. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lembra de Gugu Liberato para sempre. Mas antes de entrar nos bastidores da morte, você precisa entender quem era esse homem de verdade. Não o Gugu dos domingos, não o Gugu do sorriso largo e da plateia aplaudindo. O outro Gugu, o que poucos conheceram. Aristides de Melo Liberato Neto nasceu em 10 de abril de 1959, em São Paulo. Cresceu num ambiente de classe média, filho de Alcides Liberato e Maria do Céu, numa família que não tinha nada de extraordinário, exceto a ambição silenciosa de uma criança que queria ser visto. Desde cedo, segundo relatos de pessoas próximas e perfis publicados ao longo de décadas, Gugu demonstrava uma necessidade quase física de agradar, de fazer o outro sorrir, de ser aprovado.
Psicólogos que analisaram publicamente sua trajetória, sem nunca tê-lo como paciente, identificaram nesse traço um padrão que ele carregaria pelo resto da vida: a necessidade de construir uma imagem perfeita para o mundo, enquanto guardava os conflitos reais bem longe das câmeras. E os conflitos eram muitos. Gugu nunca se casou oficialmente. Durante anos, manteve um relacionamento com Rose Miriam de Mattel, uma médica com quem teve 3 filhos, João Augusto, a Marina e Sofia, sem jamais assumir publicamente o vínculo como uma união estável reconhecida. Isso não era coincidência. Segundo reportagens de veículos como Veja, Folha de São Paulo e UOL, publicadas antes e depois da morte dele, Gugu era obsessivo com o controle da própria imagem. O apresentador que colocava celebridades em situações constrangedoras ao vivo, que ria de tudo e de todos, era no fundo um homem que controlava com precisão cirúrgica o que o público podia e não podia saber sobre ele. E há um detalhe nessa história que você precisa guardar agora, porque ele volta mais tarde com uma força que vai te deixar sem fala. Gugu fez questão de não casar com Rose Miriam, e quando ele morreu, esse detalhe se transformou no epicentro de uma das batalhas judiciais mais violentas da história do entretenimento brasileiro. Agora, antes de continuar, me responde uma coisa: por que um homem com 51 anos, saudável, bilionário, cercado de funcionários, estava num sótão sozinho de madrugada? Por que as pessoas que estavam na casa naquela noite nunca deram uma versão completamente coerente do que aconteceu? Por que o inventário da herança demorou anos para ser aberto, e quando foi aberto, os números não fechavam do jeito que deveriam fechar? E por quê? Essa é a pergunta que mais incomoda. Por que tantas pessoas ao redor de Gugu parecem ter saído em situação melhor depois da morte dele do que estavam antes? Não há respostas oficiais para todas essas perguntas, mas há padrões. E padrões dizem muito. Vamos voltar um pouco. Para entender o que aconteceu naquela mansão em Orlando, você precisa entender como Gugu construiu o império que ele deixou para trás. E precisa entender uma coisa muito específica sobre a personalidade dele. Gugu Liberato era, acima de tudo, um homem de controle. Não no sentido de vilão, no sentido de alguém que passou a vida inteira com medo de perder o que construiu, e que por isso controlava tudo ao redor com uma precisão que deixava pouco espaço para o acaso. Segundo jornalistas que cobriram sua trajetória por décadas, Gugu participava pessoalmente de decisões que a maioria dos apresentadores deixaria para assessores. Aprovava roteiros, discutia contratos, monitorava a audiência. Não era vaidade, era sobrevivência. Ou porque Gugu sabia melhor do que ninguém que a televisão brasileira não perdoa quem escorrega. E ele escorregou uma vez, só uma. Nos anos 90, durante uma fase de transição entre emissoras, Gugu passou por um período de queda de Ibope que quase custou a carreira. Poucos lembram disso hoje, porque ele se recuperou com uma velocidade que surpreendeu o mercado. Mas as pessoas próximas dizem que aquele período deixou uma marca, uma paranoia funcional, ou como alguém definiu em entrevista publicada anos depois, a sensação de que tudo podia desaparecer do dia para a noite. E talvez seja isso que explique algumas das decisões mais estranhas dos últimos anos da vida dele, incluindo a decisão de morar parte do tempo nos Estados Unidos, de estruturar sua herança de um jeito que, segundo especialistas em direito tributário ouvidos pela imprensa, era incomum para o perfil dele, e de manter relacionamentos próximos com pessoas cujas motivações nunca ficaram completamente claras. O relacionamento com Rose Miriam de Mattel merece um capítulo próprio, porque ele é central para entender tudo o que veio depois. Gugu e Rose se conheceram ainda nos anos 80. Ela era médica, culta, discreta, o oposto do universo barulhento da televisão que Gugu habitava. Eles construíram uma família, tiveram 3 filhos, compartilharam uma vida por mais de 20 anos. Mas Gugu nunca formalizou essa união, nunca assinou um papel, nunca reconheceu publicamente Rose como companheira no sentido legal da palavra. Segundo reportagens do UOL e da Folha de São Paulo publicadas após a morte dele, esse silêncio não era neutro, era uma escolha. E essa escolha foi o gatilho para uma batalha judicial que durou anos e consumiu não só dinheiro, mas a dignidade de uma família inteira.
Quando Gugu morreu, o testamento que ele havia feito em território americano dividia os bens entre os 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia, e excluía completamente Rose Miriam. Excluía a mãe dos filhos, a mulher que havia passado mais de 2 décadas ao lado dele. Juridicamente, segundo advogados consultados pela imprensa brasileira, aquele testamento era válido nos Estados Unidos. No Brasil, a situação era mais complicada, porque Rose poderia tentar provar que havia uma união estável, o que lhe garantiria direitos mesmo sem casamento formal. E foi exatamente isso que ela fez. E foi aí que a guerra começou de verdade. Mas tem algo nessa história que vai além da briga por dinheiro. Tem algo que incomoda numa escala diferente. Porque quando você olha para o testamento de Gugu, que segundo reportagens do portal R7 e da revista Quem, foi feito nos Estados Unidos pouco tempo antes da morte, uma pergunta surge naturalmente. Gugu sabia que ia morrer? Não no sentido místico, no sentido prático. Ele estava doente? Havia alguma ameaça que ele conhecia? Ou foi pura coincidência que um homem de 51 anos, aparentemente saudável, tenha atualizado seu testamento relativamente próximo à data em que morreu de forma acidental? Não há resposta pública para isso, mas a pergunta existe, e ela não fecha. Vamos falar dos números, porque os números dessa história são o que mais perturbam. Gugu Liberato era, segundo estimativas amplamente reportadas pela imprensa brasileira, um dos apresentadores mais ricos da história da televisão do país. Fala-se em um patrimônio que, somando imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, investimentos, direitos de imagem e participações empresariais, ultrapassava R$1 bilhão. 1 bilhão. E quando o processo de inventário começou, segundo reportagens do portal UOL e do jornal O Globo, os números que apareceram nos documentos judiciais eram consideravelmente menores do que o esperado. Especialistas ouvidos pela imprensa na época sinalizaram que parte significativa do patrimônio estava estruturada de um jeito que dificultava o rastreamento. Alguns ativos no exterior, alguns em estruturas societárias complexas. Guarda esse detalhe, ele volta. E então tem os filhos. João Augusto, Marina e Sofia eram crianças e adolescentes quando Gugu morreu. Mas cresceram rapidamente, e cresceram dentro de uma guerra, porque a batalha judicial entre Rose Miriam e os herdeiros do testamento de Gugu acabou dividindo a família de um jeito que, segundo relatos amplamente cobertos pela imprensa de entretenimento brasileira, deixou marcas profundas. Houve momentos em que os próprios filhos de Gugu e a mãe deles estavam em lados opostos de uma disputa judicial. Houve declarações públicas que pareciam roteiro de série. Houve silêncios que pesaram mais do que qualquer palavra. E no meio de tudo isso, da briga pelos imóveis, pela herança nos EUA, pelos direitos de imagem, pelos investimentos, a história de como Gugu morreu foi ficando em segundo plano, como se alguém soubesse que, enquanto a família brigasse entre si, ninguém estaria olhando para a escada. E aqui é onde tudo se rompe. Porque tem um detalhe na história da morte de Gugu que quase ninguém menciona quando conta essa história. Um detalhe que foi reportado por alguns veículos e depois meio que desapareceu da narrativa principal. A casa em Orlando onde Gugu morreu não era uma residência simples. Era uma mansão em condomínio de alto padrão, com sistema de segurança, funcionários e toda uma infraestrutura que tornava extremamente incomum a ideia de que o dono da casa estivesse realizando manutenção manual sozinho, de madrugada, sem avisar ninguém. Segundo versões que circularam em veículos como o portal Léo Dias e em coberturas do programa Fofocalizando do SBT, que acompanhou o caso de perto, havia pessoas na casa naquela noite, mas nenhuma delas soube explicar com precisão o que Gugu estava fazendo ali em cima. E nenhuma delas foi além do que a versão oficial exigia. Tem uma coisa que a televisão brasileira faz muito bem. Ela constrói ídolos. E tem uma coisa que ela faz igualmente bem. Ela os enterra quando não servem mais. Gugu Liberato entendeu isso cedo. Por isso ele controlava tudo. A narrativa, a imagem, os bastidores. Mas há um paradoxo cruel nessa história. O homem que passou a vida controlando o que o mundo sabia sobre ele, morreu numa situação que ele não conseguiu controlar.
ou que alguém não quis que ele controlasse. Vamos falar de algo que pouquíssimas pessoas conectam quando discutem esse caso. Nos meses antes de morrer, Gugu estava em processo de uma transição significativa na carreira. Segundo reportagens da época publicadas em veículos como Folha de São Paulo e Veja, ele estava negociando projetos fora do Brasil, incluindo possíveis parcerias com plataformas de streaming e produtoras americanas. Era uma nova fase. Um Gugu que queria se reinventar para um mercado global. E isso, segundo pessoas que o conheceram de perto e que concederam entrevistas a diferentes veículos ao longo dos anos, criava tensões com pessoas que tinham interesse em mantê-lo dentro do modelo antigo, dentro da televisão aberta brasileira, dentro de um sistema onde o valor dele podia ser controlado e mensurado por quem detinha os contratos. Não há prova pública de que essas tensões levaram a alguma coisa concreta. Mas o padrão existe. E num mundo onde dinheiro e poder caminham juntos, padrões importam. Porque quando um homem de 51 anos com saúde, patrimônio e planos concretos de futuro morre de forma repentina e a versão oficial parece costurada em excesso, o padrão é exatamente o tipo de coisa que jornalistas de investigação começam a puxar. E alguns puxaram. Segundo versões que circularam em blogs especializados em entretenimento e em coberturas de podcasts brasileiros que analisaram o caso, daí havia pessoas no círculo próximo de Gugu que souberam da morte dele antes que a notícia fosse oficialmente divulgada. Não há confirmação pública disso, mas a versão circulou. E quando uma versão circula em múltiplos lugares ao mesmo tempo, ela deixa de ser boato e começa a ser pergunta. A pergunta que mais incomoda é essa: quem tinha acesso à casa em Orlando naquela noite? Segundo a versão oficial, Gugu estava com pessoas de confiança, familiares e pessoas próximas. Mas os detalhes específicos sobre quem estava lá, em que cômodo, fazendo o quê, nunca foram publicados de forma completa e consistente. E num acidente que resultou em morte, mesmo que seja tratado como acidente, essa falta de clareza sobre a cronologia e sobre a presença de testemunhas é o tipo de coisa que promotores e investigadores normalmente exigem esclarecer. Nos Estados Unidos, onde o acidente ocorreu, as autoridades investigaram e não encontraram indícios de crime. Isso está documentado, mas não encontrar indícios e provar que não houve são coisas diferentes. E essa diferença é onde mora o mistério. Agora eu preciso te contar sobre os rumores, porque eles existem, eles circulam, e fingir que não existem seria desonesto com você. Circulam no mínimo 6 versões paralelas sobre a morte de Gugu Liberato, e é importante que você saiba que nenhuma delas tem confirmação oficial, e que algumas são claramente especulação sem base. Mas elas existem, e o silêncio em torno delas é o que mais alimenta tudo. A primeira versão que circula é a oficial. Acidente doméstico. Gugu subiu para fazer manutenção, caiu, bateu a cabeça. Simples, trágico, aleatório. A segunda versão que circula, sem nenhuma confirmação pública, sugere que havia um conflito em andamento naquela noite. Uma discussão sobre dinheiro, sobre herança, sobre decisões que Gugu estava prestes a tomar e que afetariam pessoas ao seu redor. A terceira versão, igualmente não confirmada, fala de uma saúde mais comprometida do que o público sabia. Problemas que Gugu escondia com o mesmo cuidado com que escondia tudo o mais. A quarta versão menciona pressão externa. Pessoas ligadas a interesses financeiros que não queriam que Gugu mudasse de rota profissional ou reestruturasse o patrimônio da forma que ele estava planejando. A quinta versão, a mais sombria e a menos verificável de todas, sugere que a queda não foi acidental. Não há nenhuma prova pública disso, nenhuma. Mas ela circula. A sexta versão é a mais humana e talvez a mais triste, que foi simplesmente um acidente e que tudo que veio depois, a guerra judicial, o desaparecimento do patrimônio, os silêncios, foram as consequências naturais de um homem que não se preparou adequadamente para morrer. E o silêncio é o que mais alimenta tudo. Mas antes de continuar, preciso te contar sobre a infância de Gugu. Porque nada do que ele construiu e nada do que foi destruído depois faz sentido sem entender de onde ele veio. Aristides Liberato Neto cresceu num bairro de classe média de São Paulo, num período em que a televisão brasileira ainda estava aprendendo a existir.
Ele era o tipo de criança que chamava a atenção não pela beleza ou pelo talento óbvio, mas pela capacidade de fazer o ambiente ao redor dele mudar de temperatura. Quando Gugu entrava num lugar, e segundo relatos de pessoas que o conheceram desde jovem, o lugar ficava diferente, mais leve, mais elétrico. Era um dom raro, e ele soube transformar esse dom em carreira desde muito cedo. Mas a carreira veio com um preço. Segundo perfis publicados ao longo dos anos em veículos como Veja e Isto É, Gugu construiu sua persona pública sobre uma fundação frágil, a necessidade de aprovação. Ele precisava que o público gostasse dele. Precisava que os patrocinadores confiassem nele. Precisava que as emissoras o quisessem. E essa necessidade criava uma vulnerabilidade que pessoas ao seu redor, algumas delas com interesses próprios, aprenderam a usar. Não de forma violenta, de forma sutil, do jeito que o poder real sempre funciona. Em silêncio por baixo da mesa, com contratos e cláusulas que ninguém lê até ser tarde demais. Havia ainda a questão da família. Gugu tinha uma relação intensa e às vezes tensa com sua família de origem. Segundo reportagens diversas, sua mãe, Dona Maria do Céu, era uma figura presente e poderosa na vida dele. Pessoas próximas relataram em diferentes momentos ao longo dos anos que a influência da família de sangue sobre Gugu era significativa e que isso criava camadas de conflito com Rose Miriam e com a família que ele havia construído ao longo do relacionamento. Essas tensões nunca foram resolvidas em vida. E quando ele morreu, elas explodiram de um jeito que nenhuma produção de televisão conseguiria roteirizar com tanto drama. Gugu Liberato chegou à televisão antes de a televisão saber o que fazer com ele. Começou como assistente de palco, aprendeu os bastidores fazendo trabalhos que ninguém queria, e foi construindo presença com uma paciência que contrastava com a energia explosiva que ele demonstrava diante das câmeras. Segundo perfis publicados em revistas de entretenimento ao longo dos anos 80 e 90, o salto de Gugu de figurante dos bastidores para apresentador principal foi mais rápido do que qualquer executivo de televisão havia previsto. Ele tinha algo que não está nos manuais de comunicação. Sabia fazer o outro se sentir visto, e em televisão, isso vale mais do que técnica. Yes, o programa do Gugu na Record, e depois no SBT, foi uma das construções mais inteligentes da televisão brasileira dos anos 90 e 2000. Não porque era sofisticado, porque era honesto com o que era. Populares, barulhento, cheio de quadros que a crítica especializada detestava e que o público adorava. Gugu nunca tentou ser o que não era, e isso, paradoxalmente, era a coisa mais calculada que ele fazia. Porque enquanto apresentadores mais refinados tentavam elevar o nível da televisão e perdiam audiência, ele continuava na mesma frequência do Brasil Real, e o Brasil Real retribuía com lealdade. Nos anos de pico, segundo dados amplamente reportados pela imprensa especializada, o programa do Gugu chegava a marcar números que hoje seriam considerados impossíveis no cenário fragmentado da televisão atual. Ele dominava o domingo da televisão aberta com uma consistência que durou décadas, e junto com a audiência vieram os contratos milionários, os patrocínios, os imóveis, os investimentos. Gugu não era apenas apresentador, era um produto, e como todo produto de alto valor, ele atraía ao redor de si pessoas cujos interesses nem sempre eram os mesmos que os dele. É aqui que a história começa a ficar mais escura, porque quanto maior o patrimônio de Gugu, mais complexa ficava a rede de pessoas ao seu redor. Havia os da televisão, executivos, produtores, patrocinadores. Havia os da família, tanto a de sangue quanto a que ele construiu com Rose Miriam. Havia os assessores, os advogados, os contadores. E havia, segundo versões que circularam na imprensa após a morte, pessoas cuja função exata no círculo de Gugu nunca ficou completamente definida. Pessoas que apareciam em eventos, que tinham acesso à vida privada dele, que participavam de decisões sem que houvesse um cargo ou uma responsabilidade claramente atribuída. Em qualquer história de poder, essas são as pessoas mais perigosas, não porque necessariamente fazem algo errado, mas porque sua presença cria uma zona de sombra que, quando algo dá errado, não tem como ser iluminada completamente. E então, em algum momento da segunda década dos anos 2000, Gugu começou a mudar.
Segundo relatos de pessoas que trabalharam com ele e que foram entrevistadas por diferentes veículos ao longo dos anos, incluindo coberturas do programa Domingo Espetacular da Record e de perfis publicados na época do 10º aniversário da morte, o Gugu dos últimos anos era um homem diferente do Gugu dos anos 90, mais reflexivo, mais inquieto, com planos que iam além da televisão aberta brasileira. Segundo essas mesmas fontes, ele estava genuinamente animado com a ideia de se reinventar, de criar conteúdo para plataformas globais, de contar histórias que o formato do domingo no Brasil não comportava. E esse Gugu, o que queria mudar, é o que mais incomoda algumas pessoas. Porque um Gugu que muda de rota é um Gugu que redistribui poder, que negocia novos contratos, que pode mudar o destino de uma herança que estava sendo estruturada de um jeito específico, que pode incluir ou excluir pessoas de uma equação financeira que envolvia, segundo estimativas reportadas pela imprensa, centenas de milhões de reais. E aqui é onde eu preciso ser muito claro. Não há prova pública de que alguém ao redor de Gugu agiu de forma deliberada para prejudicá-lo. O que há são perguntas, e as perguntas não somem por decreto. Vamos falar do testamento, porque o testamento é a peça central desse quebra-cabeça. Segundo reportagens de veículos como UOL Notícias, Portal R7 e Folha de São Paulo, há o testamento que Gugu havia feito nos Estados Unidos, em território americano, seguindo a legislação local, dividia seus bens entre os 3 filhos em partes iguais e não contemplava Rose Miriam de Mattel. Do ponto de vista americano, aquilo era um documento válido. Do ponto de vista brasileiro, a situação era mais nebulosa, porque Rose poderia tentar provar a existência de uma união estável, o que, se reconhecida pela justiça brasileira, lhe garantiria direitos sobre parte dos bens no Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Rose Miriam entrou com ação na justiça brasileira, pedindo o reconhecimento da união estável. O processo se estendeu por anos. Segundo coberturas do jornal O Globo e do portal UOL, houve momentos em que parecia que ela conseguiria o reconhecimento, e momentos em que parecia que perderia tudo. Os filhos de Gugu, já mais velhos, foram se posicionando publicamente ao longo do processo de formas que nem sempre eram coerentes entre si. E no meio de toda essa guerra jurídica, uma parte considerável do patrimônio de Gugu foi consumida em custos judiciais, honorários e disputas, que ao final beneficiaram principalmente advogados e escritórios especializados. E então é onde tudo se rompe de novo. Porque no meio da batalha judicial, surgiram informações que colocaram em questão não só a divisão da herança, mas o tamanho real dela. E segundo análises publicadas por veículos especializados em direito e finanças que acompanharam o inventário, parte do patrimônio de Gugu estava em estruturas no exterior, trusts e holdings, que, do ponto de vista da legislação brasileira, tornavam o rastreamento mais difícil, não ilegal, difícil. E essa dificuldade se traduziu em anos de processo, em peritos que chegavam a números diferentes, e numa opacidade que nunca foi completamente resolvida. Ou um homem que tinha tudo documentado em vida, os contratos, as audiências, as aparições, deixou para trás uma herança que ninguém conseguia enxergar completamente. Guarda esse detalhe, ele ainda não acabou. Há um momento específico nessa história que pouquíssimas pessoas conhecem. Um momento que aconteceu meses antes da morte de Gugu e que, quando você coloca no contexto de tudo o que veio depois, muda completamente a forma de ler essa história. Segundo versões que circularam em coberturas de veículos de entretenimento após a morte, incluindo relatos publicados no portal Léo Dias e em análises do programa Domingo Espetacular, Gugu havia feito, nos meses anteriores ao acidente, uma série de movimentações patrimoniais. Não é incomum. Pessoas ricas reestruturam o patrimônio o tempo todo por razões fiscais, sucessórias ou de proteção de ativos. Mas o timing dessas movimentações, somado ao fato de que ele morreu pouco tempo depois, é o tipo de detalhe que investigadores financeiros treinados reconhecem como potencialmente significativo. Ninguém acusou ninguém de nada publicamente com base nisso. Mas quando você soma o testamento feito nos Estados Unidos excluindo a mãe dos filhos, as movimentações patrimoniais nos meses anteriores à morte,
A morte em circunstâncias que a versão oficial explica, mas não explica completamente, e a guerra judicial que consumiu anos e parte significativa do patrimônio. Ou você tem um quadro que não se parece com um acidente doméstico aleatório. Você tem um quadro que se parece com uma história onde muitas coisas foram decididas antes que Gugu pudesse decidir por si mesmo. Mas eu preciso ser honesto com você. Pode ser que seja exatamente o que a versão oficial diz. Um acidente trágico, um homem que morreu cedo demais e uma família que implodiu na ausência dele por razões que não têm nada de conspiração, apenas dinheiro, dor e poder, sem um centro gravitacional para organizar tudo. Esse cenário também é plausível, talvez seja o mais plausível de todos, mas ele não explica todas as perguntas, e enquanto as perguntas existirem, a história vai continuar viva. Vamos falar de Rose Miriam, porque ela é a figura mais trágica dessa história, e também a mais incompreendida. Rose Miriam de Mattel não era uma mulher frágil, era médica, inteligente, ou com uma vida própria antes de Gugu e com a capacidade de ter construído uma carreira independente dele. Mas ela fez uma escolha, que muitas mulheres fazem, de colocar a vida profissional em segundo plano para criar uma família. Ela e Gugu tiveram 3 filhos. Ela os criou dentro de uma estrutura que dependia do nome, do dinheiro e das decisões de Gugu. E quando Gugu morreu sem deixar nenhuma proteção formal para ela, a Rose descobriu que décadas de vida compartilhada não valiam nada perante um testamento assinado em solo americano. A batalha judicial de Rose foi coberta pela imprensa brasileira com um grau de crueldade que diz muito sobre como o Brasil trata mulheres em situações de vulnerabilidade. Ela foi apresentada em alguns veículos como alguém que estava brigando pelo dinheiro de Gugu, como se a luta por direitos que qualquer cônjuge teria automaticamente fosse uma ganância, a não uma necessidade. E enquanto a narrativa pública a colocava nesse papel, os filhos, ainda jovens, ainda processando o luto, iam sendo posicionados num xadrez emocional que nenhuma criança deveria ter que jogar. João Augusto, o filho mais velho de Gugu, chegou a se manifestar publicamente em diferentes momentos sobre a situação da família. Segundo coberturas do UOL e do portal Metrópolis, houve episódios em que ele demonstrou posições que pareciam contraditórias, ora defendendo a mãe, ora se alinhando com posições que beneficiavam o testamento do pai. Isso não é julgamento, é observação, porque um jovem criado dentro de uma guerra judicial sobre a herança do pai morto carrega um peso que distorce qualquer perspectiva. Mas o comportamento público dos herdeiros, ao longo dos anos do processo, foi consistentemente marcado por esse tipo de ambiguidade, que no fim, a beneficiou principalmente quem estava gerenciando o processo do lado de fora. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta que ninguém faz diretamente. Quem saiu ganhando com a morte de Gugu Liberato? Não no sentido emocional, no sentido financeiro e de poder. Os filhos deveriam ganhar, mas a guerra judicial consumiu parte do que herdariam. The Rose Miriam deveria ganhar se o reconhecimento da união estável fosse completo, mas o processo se estendeu por anos e chegou a um resultado parcial que não era o que ela havia pedido na petição original. Os advogados ganharam, com certeza. Pessoas ligadas às estruturas patrimoniais de Gugu ganharam tempo e poder de gestão durante anos em que o inventário não estava resolvido. E as emissoras de televisão ganharam algo mais intangível, mas igualmente valioso: a narrativa. A história de Gugu morto vendia audiência tanto quanto Gugu vivo. Isso não é acusação, é mecânica. É assim que o poder funciona quando não há um centro para organizá-lo. Ele se redistribui para quem está mais perto, mais preparado e mais disposto a agir rápido. E quando Gugu caiu naquela escada em Orlando, o poder que ele havia concentrado ao longo de 30 anos começou a se redistribuir de uma vez, antes mesmo de ele ser enterrado. Agora vamos falar do que aconteceu com o patrimônio nos Estados Unidos, porque essa parte da história é quase nunca contada em detalhes. Segundo reportagens do UOL e análises de especialistas em direito internacional, ouvidos pela imprensa brasileira, a questão do patrimônio americano de Gugu era consideravelmente mais complexa do que o testamento sugeria. A mansão em Orlando estava estruturada de uma forma que a tornava relativamente protegida de processos brasileiros.
Ou havia outros ativos nos Estados Unidos, investimentos, contas, participações, cuja localização e valor exato nunca foram completamente esclarecidos publicamente. E o processo de inventário nos EUA, por ser uma jurisdição diferente, seguia um ritmo e uma lógica que a família brasileira de Gugu tinha dificuldade de acompanhar. Isso criou uma janela de tempo, que durou meses, talvez anos, em que o patrimônio americano de Gugu estava em processo de inventário sem que houvesse um acompanhamento claro e consistente por parte de todos os herdeiros. E janelas de tempo, quando se trata de patrimônio de alto valor, são exatamente o tipo de situação que permite que dinheiro apareça em lugares inesperados, ou desapareça de lugares onde deveria estar. Tem um arquivo que poucos revisitam quando falam de Gugu. Uma entrevista, concedida a um programa de televisão brasileiro alguns anos antes da morte, em que ele falou, com uma franqueza incomum para os seus padrões, sobre o medo. Não de perder a audiência, não de ser cancelado, mas o medo real, físico, de estar cercado de pessoas cujas lealdades ele não conseguia ler com clareza. A entrevista foi amplamente coberta na época como Gugu emotivo, Gugu abre o coração. Mas quando você lê o que ele disse com o contexto do que veio depois, parece outra coisa. Parece um homem que sabia que havia algo errado ao seu redor e que não sabia exatamente onde estava o problema. Jornalistas que acompanharam a carreira de Gugu por décadas, entre eles, nomes com longa história em coberturas de entretenimento em veículos como Folha, UOL e programas especializados, relataram em diferentes momentos que o apresentador tinha uma habilidade quase sobrenatural para identificar falsidade. Ele havia sobrevivido 30 anos numa indústria que devora as pessoas exatamente por causa disso. E ainda assim, nos últimos anos, parecia que essa habilidade tinha falhado, ou que havia alguém suficientemente próximo, suficientemente dentro do círculo de confiança para escapar ao radar. O que se sabe com certeza, porque está documentado na cobertura da imprensa da época, é que a morte de Gugu gerou um movimento imediato e intenso de pessoas tentando se posicionar em relação ao legado dele. Em horas, não em dias, em horas após a confirmação da morte, havia assessores se mobilizando, advogados sendo acionados, declarações sendo preparadas. Isso não é necessariamente sinistro. Quando alguém com o patrimônio e o perfil público de Gugu morre, há uma máquina que entra em movimento automaticamente. Mas a velocidade com que algumas pessoas se moveram e a especificidade das ações que tomaram levou jornalistas que cobriram o caso a levantar questões sobre o grau de preparação de algumas dessas movimentações. E aqui chegamos a uma parte da história que é raramente discutida abertamente: o papel da televisão brasileira na construção e na destruição da narrativa em torno de Gugu. Porque as emissoras que o idolatraram em vida foram as mesmas que, após a morte, gerenciaram a forma como o público conheceu a história. As coberturas eram extensas, emocionais e, em alguns casos, seletivamente incompletas. Certos aspectos do inventário, das disputas internas, das contradições na versão do acidente, esses temas apareciam e desapareciam do ar com uma regularidade que não era editorial. Era estratégica. Isso não é especulação. É o funcionamento básico da televisão comercial brasileira. Ela não cobre o que compromete seus anunciantes, seus parceiros comerciais ou as famílias com as quais tem relações de longa data. E Gugu, mesmo morto, era uma propriedade valiosa demais para ser exposta a um escrutínio que pudesse complicar licenças, direitos de imagem e acordos já existentes. O interesse das emissoras em manter a narrativa dentro de certos limites era real e visível para quem sabia onde olhar. Mas tem algo que a televisão não conseguiu controlar: a internet. E foi na internet, em fóruns, podcasts, canais de YouTube e perfis de redes sociais, que as perguntas que a televisão não fazia começaram a ganhar volume. Pessoas que haviam trabalhado nos bastidores do entretenimento, ex-funcionários de emissoras, jornalistas freelancers que não dependiam de contratos com grandes veículos, foram essas vozes que mantiveram as perguntas vivas, sem provas conclusivas, mas com consistência suficiente para que a narrativa oficial nunca pudesse se fechar completamente. E então chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa história.
O ponto que, quando você junta todos os fragmentos, transforma o que parecia um acidente numa questão em aberto. Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019. O inventário dos bens no Brasil foi um processo que durou anos e que, segundo coberturas do UOL e do portal Metrópolis, chegou a momentos de impasse completo. O inventário dos bens nos Estados Unidos seguiu outra trajetória. A batalha judicial de Rose Miriam teve desfechos parciais que, dependendo de qual cobertura você lê, significam coisas muito diferentes. E ao final de tudo, o que sobrou, para os filhos, para Rose, para o público, foi menos do que havia no começo. Sempre menos. Como isso é possível? Como um patrimônio que especialistas estimavam em mais de R$ 1 bilhão pode encolher de forma tão significativa durante o processo de inventário de um homem que morreu sem dívidas conhecidas e com ativos sólidos? A resposta técnica é que processos judiciais complexos, honorários advocatícios, disputas de jurisdição e custos de manutenção de ativos ao longo de anos de inventário consomem patrimônio. Isso é real. Isso acontece. Mas a escala do que aconteceu no caso de Gugu vai além do esperado para um inventário, mesmo complexo. E essa diferença entre o esperado e o que ocorreu é onde mora a pergunta que não fecha. E aqui é onde tudo se rompe de vez. Nos anos seguintes à morte de Gugu, algo interessante aconteceu com a memória pública dele no Brasil. Ele foi transformado num ícone sem manchas, num mártir da televisão. O apresentador perfeito que morreu cedo demais. E essa construção, que em parte é genuína, porque Gugu de fato foi um apresentador extraordinário, serviu também a um propósito muito prático. Ela silenciou as perguntas. Porque quando alguém é transformado em ídolo, questionar qualquer aspecto da história em torno dele vira um ato de desrespeito. E o desrespeito, numa cultura que venera seus mortos, é o silenciador mais eficiente que existe. Isso não é xisme, é poder. Mas há pessoas que se recusaram a aceitar o silêncio. Rose Miriam, que passou anos sendo apresentada como a vilã dessa história, continuou. Seus advogados continuaram. E em algum momento, segundo coberturas de veículos jurídicos e do portal UOL, a justiça brasileira reconheceu parcialmente a existência de uma união estável entre ela e Gugu, o que lhe garantiu direitos sobre parte do patrimônio no Brasil. Parcialmente, não completamente, depois de anos de processo. Depois de uma exposição pública que nenhuma mulher deveria ter que suportar, e depois de um custo emocional e financeiro que consumiu muito do que ela deveria ter recebido de qualquer forma. Os filhos de Gugu foram crescendo dentro desse turbilhão. João Augusto, Marina e Sofia são jovens adultos agora. Cada um lidou com o luto e com o processo de uma forma diferente, e as diferenças foram públicas o suficiente para que a imprensa as registrasse. Mas houve manifestações de amor ao pai. Houve momentos de tensão visível. Houve uma aprendizagem dolorosa sobre o que acontece quando o dinheiro e a morte se encontram sem mediação. Nada disso é culpa deles. Eles eram crianças quando o pai morreu. Mas a forma como a história foi gerenciada ao redor deles, por adultos com interesses próprios, é uma das partes mais tristes de toda essa narrativa. E há um detalhe final sobre a mansão em Orlando que eu guardei para esse momento. A casa onde Gugu morreu, a mansão em que ele havia investido como parte do projeto de construir uma vida fora do Brasil, foi eventualmente colocada à venda como parte do processo de inventário. O valor de venda e para quem foi vendida são informações que circularam de forma incompleta na imprensa. O que se sabe é que a casa foi vendida e que o dinheiro da venda entrou no inventário e que, como tudo o mais nesse inventário, o caminho que esse dinheiro percorreu não é completamente rastreável pelo público. Isso por si só não significa nada. Imóveis de inventário são vendidos. O dinheiro vai para o monte a ser partilhado. É assim que funciona. Mas quando você coloca esse detalhe ao lado de todos os outros, o testamento que excluiu Rose, as movimentações patrimoniais dos meses anteriores, a versão do acidente que não fecha completamente, as perguntas sobre quem estava na casa naquela noite, mas o patrimônio que encolheu durante o inventário, você tem um mosaico que não se parece com um acidente doméstico aleatório.
Você tem um mosaico que se parece com uma história que foi, em alguma medida, planejada. Por quem? Por quê? Com que grau de consciência? Isso é o que não se sabe. E talvez nunca se saiba. Esse é o aspecto mais perturbador de toda essa história. Não é a possibilidade de que algo sinistro aconteceu. É a possibilidade de que algo sinistro aconteceu e que o sistema, a televisão, a justiça, os advogados, as emissoras, os interesses financeiros envolvidos, foi eficiente o suficiente para garantir que a verdade completa nunca viesse à tona. Porque quando o sistema tem interesse em fechar uma história, ele fecha. E a história de Gugu Liberato foi fechada com uma velocidade e uma eficiência que, para quem acompanhou de perto, pareceu grande demais para ser apenas eficiência. Mas tem uma coisa que o sistema não conseguiu fechar: a memória das pessoas que estavam ao redor de Gugu. Pessoas que sabem o que sabem, que viram o que viram, e que, por razões que variam entre medo, lealdade e interesse próprio, ainda não falaram completamente. Elas existem, e enquanto elas existirem, a história de Gugu Liberato não estará completamente encerrada. Então, o que fica de tudo isso? O que fica quando você despe a história de Gugu Liberato de toda a mitologia, ou de todo o luto, de toda a narrativa oficial, e olha para o que realmente aconteceu? Fica um homem extraordinário que construiu um império com as próprias mãos, que controlou tudo ao seu redor com uma precisão quase obsessiva e que ainda assim morreu em circunstâncias que ninguém conseguiu explicar completamente. Fica uma herança que deveria ter chegado inteira aos filhos e que chegou diminuída depois de anos de guerra. Fica uma mulher que dedicou décadas da vida a esse homem e que teve que brigar na justiça pelo básico. E ficam as perguntas, as mesmas perguntas de sempre. Por que aquela noite? Por que aquela escada? Por que aquelas pessoas? Gugu Liberato merecia um fim diferente. Não porque era famoso, mas porque era humano. E humanos que passam a vida inteira construindo algo merecem que o que construíram sobreviva a eles de forma digna. O que aconteceu com o legado de Gugu, a batalha, a opacidade, as disputas, não foi digno. Foi o retrato de um sistema que trata o patrimônio dos mortos como oportunidade e que trata a memória dos mortos como narrativa a ser gerenciada. Isso não é xisme, é poder. E se você chegou até aqui, você já sabe que essa história não termina com a morte de Gugu. Termina, se é que termina, com as perguntas que ficaram, com o patrimônio que encolheu, lá com as pessoas que estavam naquela casa em Orlando e que nunca falaram tudo o que sabiam, e com um sistema que aprendeu, ao longo de décadas, que a melhor forma de enterrar uma verdade incômoda é transformar o morto em ícone e esperar que o tempo faça o resto. O tempo não fez o resto. As perguntas ainda estão aqui, e em algum lugar, num escritório de advocacia, num arquivo de inventário, numa memória que ainda não decidiu falar, a resposta completa também está, esperando. Ou como tudo que é enterrado com pressa sempre espera, pelo momento certo de vir à tona. Se esse vídeo te fez pensar, te fez questionar, ou te deixou com uma pergunta que você não consegue soltar, compartilha. Porque esse é o tipo de história que o Brasil precisa contar em voz alta. Não para denegrir um ídolo, para entender como o poder realmente funciona quando ninguém está olhando. Se você ainda não está inscrito, faz agora. Porque o próximo vídeo vai ser sobre um caso que é ainda mais perturbador e que envolve um nome que você também conhece muito bem.